Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. A gente está aqui hoje num programa especial, um programa diferente do que a gente faz todas as semanas, falando sobre turismo, porque a gente está falando um pouquinho sobre coronavírus. É a terceira edição, na verdade, que a gente faz, um especial. Nós fizemos uma, para quem não ouviu ainda, com a Thaís, do Love and Travel, que fala muito sobre o que fazer com a sua viagem, adiar a sua viagem, algumas dicas que ela dá sobre isso, porque a Thaís conhece bastante, tem agência e é advogada, então ela pode dar bastante dicas sobre a viagem que você tinha planejado. E a gente também falou um pouquinho antes com a Carla também, eu, a Maria e a Carla, sobre o que fazer em casa, como viajar sem sair de casa. Algumas dicas do início dessa quarentena do Covid, que a gente publicou 2 especiais. E hoje a gente está aqui para mais um, eu, a Mari e a Carla, falando um pouquinho sobre já 3 semanas de quarentena, praticamente, e como a gente está nesse clima de trabalho em casa e etc. Então, eu estou aqui com as duas. Bem-vinda, Mari e Carla. A ideia é Olá. A ideia é a gente conversar um pouquinho e, de repente, sim, passar dicas sobre o que a gente também está vivendo, ouvir dos nossos leitores e dos nossos ouvintes dicas também para poder compartilhar nesse tempo que a gente está tendo aí, que é muito diferente de tudo que a gente já viveu até agora. Carla, conta pra gente como é que você está trabalhando em casa, o que você está fazendo nesse tempo. A gente sabe que você assistiu muito treinamento, então acho que tem várias dicas legais que você pode passar com essa experiência que você está tendo. Oi, André, tudo bom? Eu acho que é interessante que você falou das 3 semanas, né? E claramente a gente vai passando por fases, né, nessa quarentena. A gente até viu um vídeo de um depoimento de uma moça na Itália que falava sobre as fases da quarentena e eu me sinto meio que reproduzindo as fases. É interessante. Ela falava que na primeira semana você fica um pouco naquela alegria, achando que ainda é quase um período de férias, né? Então ela até comentou que aqueles vídeos de festa são da primeira fase, depois você fica um pouco meio chateado, e depois você tem que entrar num tempo mais produtivo para você não ficar muito louca. Então, a gente já meio que trabalha em casa, né, nesse trabalho de agência, já faz muita coisa em casa, mas o que eu percebi foi que depois de ter dominado aí essa coisa da rotina do dia a dia, que no fim a gente se mete numa rotina de lava louça, lava roupa, faz faxina, né? E uma preocupação se o marido está ok trabalhando em casa também. Mas aí eu comecei a me questionar muito, falar assim, tá, mas o que a gente vai fazer pelo negócio, né? Eu passei uma primeira fase assim, resolvendo ainda problemas de clientes e depois percebi que eu tinha que também olhar ali para aquele agora e ver o que dava para fazer para otimizar os recursos da empresa, né? Tentar ainda ver algumas negociações de dívida, o que dava para fazer para ajustar. E aí depois, como a Mari falou, eu comecei a perceber que fazer treinamentos e ver até o que estava sendo disponibilizado na própria internet, no Instagram muito, né? Poderia me ajudar em muita coisa. Então, eu tenho feito muito treinamento relacionado à minha área, a parte realmente de turismo, então, treinamentos de destinos, treinamentos de hotel, porque muitas vezes as pessoas não entendem, vocês fazem treinamento na área de turismo, mas vai visitar um hotel, vai não entender sobre um destino, mas viajar todo mundo faz isso, e não é assim. Você, para vender o destino, é como se você estivesse vendendo qualquer outro produto que as pessoas vendem e fazem muito treinamento. Você tem que conhecer sobre aquele hotel, você tem que conhecer sobre aquele destino, por que é bom,
por que é ruim, como é que é o acesso, o que tem para fazer. E isso você conhece sim visitando, mas não necessariamente a gente conhece todos os destinos que a gente vai vender. E também é uma forma de você se relacionar com pessoas que vão ser os seus contatos naquele destino. Então, participar de treinamentos. E eu também tenho participado de treinamentos que não necessariamente são da minha área. Tenho assistido lives de temas muito diferentes, até para a gente aguçar a criatividade, tentar ter outras ideias, né? Abrir a cabeça para outras coisas. E vocês, me contem um pouco. Então, aqui em casa, como eu já trabalho em casa, a rotina não mudou muito da minha parte, foi só uma questão de ajuste na primeira semana de como eu ia reorganizar o tempo. O tempo que eu não gastei no trânsito, esse eu aproveitei para descansar um pouco. Então, aquela 1 ou 2 horas, eu peguei essa para mim. Eu achei que foi muito legal, porque realmente era um tempo que estava me faltando. E eu acho que quando tudo voltar ao normal, vai ser o tempo que vai me faltar de novo. Eu assisti várias lives, não tantas quanto a Carla, com certeza, mas eu assisti algumas de temas variados. Vi uma doutora falando sobre o corona, assisti algumas lives de amigas, vi as lives de turismo, fiz treinamento online também, achei super útil em fazer esses treinamentos com uma rotina um pouco mais tranquila. E eu acho que o desafio agora vai ser retomar, do mesmo jeito que a gente teve uma mudança brusca na rotina, voltar ao normal, tendo que pegar o trânsito de novo, fazendo todas as coisas pendentes e atrasadas. Mas fazer isso com muita calma, sem a ansiedade de que tem que voltar tudo no dia seguinte e de que tem que dar conta do atrasado e que precisa sair para todo lado e ver todo mundo. O que eu sinto aqui que mudou algumas coisas, porque eu também já trabalhava em casa, home office, meu marido também trabalha em casa, home office, então, e o que eu ouvi de vocês aí também, a mesma coisa que acontece aqui, a gente tentou estabelecer os ajustes de uma rotina. A impressão que eu tenho é de que funciona quando você estabelece uma rotina. Achei que quem ficou mais perdido, porque não conseguiu exatamente organizar ou reorganizar para que o negócio funcionasse continuamente, né? Coisas que você tem que fazer todos os dias, continuar fazendo a ginástica, continuar estudando, continuar trabalhando, com os ajustes que têm que ser feitos porque mudou o lugar, porque você não sai de casa. Não pegar trânsito esses dias também foi ótimo. Ontem a gente deu uma saída depois de 3 semanas, eu saí para ir um pouquinho mais longe, para ir no mercado para comprar uma massa, que a gente gosta muito, um pouquinho mais longe. E aí caiu um pouco a ficha de que realmente a cidade está mais vazia, a cidade está diferente, então aí você sente o porquê de agonia de várias pessoas que têm essa vida muito fora de casa, né? Você falou sobre perceber a cidade diferente, né? Eu tenho saído todo dia porque eu tenho um cachorro, né? Então eu tenho descido todo dia para andar com o cachorro. Uma coisa que eu tenho achado interessante é que eu tenho achado a natureza mais presente, né? Parece que eu vi umas fotos ontem, não sei se vocês chegaram a ver São Paulo durante esse isolamento, como o céu está mais azul, como o pôr do sol assim está mais limpo. Eu saio à noite, agora dá para ver estrela no céu. Com certeza a poluição diminuiu muito. Hoje de manhã é engraçado assim, a gente mora num lugar mais afastado do centro, moro num lugar bastante arborizado, então considero isso uma sorte. Mas mesmo já estando acostumada com um negócio mais arborizado, hoje de manhã eu faço caminhada todos os dias dentro do condomínio, eu não saio na rua. E hoje de manhã os passarinhos estavam assim muito mais agitados do que o normal, muito mais a cantoria era muito maior. Então, realmente, eu acho que a natureza está mais feliz. Você tem razão. Se a coisa do corona fosse um pedido de pausa para o mundo, né? É muito interessante. Eu acho que é um momento de pensar sobre muitas coisas do nosso trabalho, do nosso planejamento financeiro, porque foi uma coisa que impactou na vida de muita gente que não tinha uma reserva financeira, que tinha alguma coisa que não era estável no trabalho, nas relações e tudo. E eu acho que essa parte
parte vale a pena pensar seriamente. A outra, que é mais a curto prazo, uma vez eu escutei que a maioria dos acidentes ocorrem perto de casa, porque é aquele momento que você está chegando a 1 ou 2 quilômetros, não lembro, é quando você já está sem cinto, que você acha que já chegou e já começa com a cabeça nas coisas que você vai fazer em casa. Então, esse finalzinho que a gente está terminando o isolamento e que as coisas vão voltar, é um período que a gente tem que ter atenção também, porque é a hora que provavelmente a gente vai relaxar e vai achar que já está tudo bem, que já pode fazer tudo. Talvez seja ainda um momento de continuar a cuidar de várias coisas ainda, tanto de relacionamento como de questão financeira, como de saúde e de prevenção. É verdade. E sabe uma coisinha também que eu queria falar, que uma das lives que eu ouvi hoje e que eu concordo muito, né? Era uma live da Camila Coutinho com o Ronaldo Leme, que é um advogado especializado em tecnologia, e ele fala muito de China, né? E eles estavam discutindo o que desse período vai ficar para frente, né? Que mudanças são essas? E aí eles falaram de muita coisa, como a questão do movimento do digital, né? Como o brasileiro foi forçado, porque a gente já tem um hábito grande assim de usar coisas na internet, mas tem muita gente que não, e que se viu forçado a fazer compras online, empresas que tiveram que de alguma forma se adaptar para fazer reuniões virtuais com as suas equipes que foram para home office, as próprias escolas, né, que também tiveram que se virar para montar uma programação online para as crianças. Então, ele foi falando de várias coisas, mas no final ele concluiu que, na verdade, a grande questão é que a gente vai ter que aprender a ser mais solidário, porque ele fala que essa crise não é uma crise de um país, né, ou que foi provocada por uma coisa específica, é uma crise global e que os países como um todo vão ter que se ajudar para isso ser superado. Então, que as pessoas individualmente vão ter que se ajudar, né? Que é o que eu acho que tem acontecido muito. Então, que a gente vai ter que, muitas pessoas vão ter que realmente rever, né? E voltar a aprender o conceito de solidariedade. Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu sempre fiz, né? E faço muito trabalho social, vocês sabem, né? E aí, essa semana, no meu Facebook, veio uma lembrança, assim, de uma ação que a gente fez uns 2 anos atrás, eu e meu marido, que a gente tinha participado de um mutirão de pintura, e aí eu fiquei pensando como essas instituições têm dificuldades, né, de receber doação e tudo mais, e agora a gente tem visto muitas empresas forçadas a ajudar, a fazer doação, tem muita empresa fazendo muita coisa, tem muita gente com dinheiro que também já está começando a se mobilizar para fazer doação, então que isso também fique, né? Que as pessoas aprendam a cuidar um pouco mais do outro depois que sair disso, que pelo menos um resquíciozinho fique para as pessoas e para as empresas. Eu fiquei pensando muito nisso. Mas esse período de isolamento também faz aflorar o pior e o melhor de cada um. Isso varia de pessoa para pessoa. E às vezes uma pessoa que aparentemente está bem, ela está com um estresse ou acumulando um estresse que vai aparecer mais para frente. Eu acho que a gente vai ter que analisar muita coisa, relevar muita coisa, tirar um aprendizado disso tudo para seguir em frente. Porque o mundo está aí, a globalização está aí, a gente não pode dizer que vamos viver o hoje, que amanhã acaba, porque pode ser que a gente dure 100 anos, como também pode ser que venha um outro problema daqui a um ano, e eu acho que a ideia é sair daqui mais fortalecida para os próximos acontecimentos. Você sabe, Mari, que você falou dessa história do melhor e do pior, é interessante que eu li bastante coisas sobre casamento, né? Com essa coisa de você estar ali com o marido o tempo inteiro. Eu estava ouvindo hoje uma outra live de um psicólogo falando que muitos casais vão sair fortalecidos, porque aprenderam a conviver muito mais intensamente, a dividir as coisas e a compartilhar e se ajudar. Então, eu acho que cada um vai achar... É o bem e o mal.
atual, né? Melhor e o pior dessa situação. É verdade, mas é bem interessante. Talvez dependa um pouco também do momento que você se encontrava quando a gente entrou nessa doideira, né? E como você está bem equilibrado emocionalmente para tirar o melhor, mesmo quando o pior tenta aflorar. Realmente, a gente viu, assim, eu cheguei a presenciar algumas discussões, presenciar no WhatsApp, que isolamento social a gente está fazendo, presenciar no WhatsApp. Algumas discussões meio complicadas, alguns dedos dizendo assim, você só pensa em você, não é bem assim, assim, não, você só pensa em você, não é bem assim. Acho que depende um pouco do momento que você estava antes de entrar, de você conseguir encontrar um equilíbrio. Acho que o fator financeiro provavelmente balança muito com as pessoas, e aí eu espero realmente que o equilíbrio volte e que as pessoas tirem o melhor da situação. E você falou aí do WhatsApp, uma coisa que eu observei de interessante é a diferença dos perfis das pessoas e dos comportamentos por rede social. Não sei se vocês perceberam isso. Como no Facebook as pessoas são muito mais agressivas, colocam muito mais essa coisa da fake news, uma discussão política muito grande. E eu achei que no Instagram as pessoas estão numa vibe mais de colaboração, de compartilhar, de trocar conhecimento. Não sei, eu achei interessante. E o WhatsApp também, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente passa ali o dia inteiro vendo informação repetida. É uma loucura, porque a mesma mensagem de 50 pessoas mandam, é muito interessante. Mas eu acho que a grande mensagem é a gente não está fazendo desse período um período improdutivo. Eu acho que a gente, assim, em comum, nós três estabelecemos algum tipo de rotina, né? E estamos fazendo coisas que tentem levar a gente para frente depois que a gente sai dessa, né? Eu acho que a gente tem isso aí em comum. Não sabemos como vai ficar depois, né? A gente vai provavelmente ainda passar por um período aí de muito ajuste, mas a gente está tentando construir alguma coisa nesse período, né? Acho que é isso, acho que você encerrou bem, Carla, e a gente vai ficando por aqui nesse podcast sobre coronavírus. Mas se você quiser participar, tiver alguma ideia, alguma sugestão, qualquer coisa, a gente pretende fazer um outro especial daqui a alguns dias falando sobre isso, e a gente espera que possamos ajudar um pouquinho, ou pelo menos compartilhar. Acho que a história de, assim, ninguém está sozinho nessa crise, está todo mundo junto, acho que funciona. Se puder trazer alguma coisa boa nisso, a gente tenta. Algumas coisas que deram certo pra gente e tentar compartilhar o que derem certo para os outros, se você compartilhar com a gente. Obrigada, Mari. Obrigada, Carla. Obrigada, André. Tchau, Mari.